Bem-vindos ao segundo episódio do Blendcast. Hoje nós viemos com os nossos convidados para falar sobre o que não, além do fisiculturismo, né? Vou deixar com que eles se apresentem, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, eu sou a Jaqueline Muniz, eu sou nutricionista, sou formada há 12 anos e desde que eu me formei ali no comecinho, eu comecei atendendo o público em geral, então gestantes, atletas, idosos, crianças, tentantes, né? Então, no começo eu abri um pouco esse nicho e depois fui afunilando até fazer ali a pós-graduação em nutrição esportiva funcional. E hoje aí atendo, em sumo, muitas pessoas que fazem exercício físico atrelado, seja à promoção da saúde, seja para benefício estético. Bom, meu nome é André Tavares, a galera me conhece como Mineiro, apelidado aqui em São Paulo. Sou formado em fisioterapia, sou acadêmico de educação física, estou nos últimos anos, e trabalho com a parte de reabilitação ortopédica, voltado para alta performance. Sou atleta de fisiculturista, de fisiculturismo, e estou nesse meio há uns 10 anos já. Tanto quanto atleta, mas como preparador também. A gente tem um reforço aqui hoje também, a Gi e o Lavô, são alunos do André e da Jaque. Se apresentem, fiquem à vontade. Eu sou a Gi, acho que grande parte me conhece. Sou formada em estética, pós-graduada em procedimentos estéticos avançados e uma das sócias da Blend. Eu sou Lavoisier Souza, sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios e projetos, bancário, empreendedor, também sócio na Blend, entusiasta do mundo fitness. Pode começar. Pode começar? Pode, Bom, bora. achei que você ia falar mais. Bora! Introduzindo aqui o assunto, hoje a gente trouxe uma pauta bem interessante que é o fisiculturismo, né? Lá na academia tem bastante gente, assim, entusiasmada com esse episódio. Veio várias perguntas, muitas delas... a gente não daria pra fazer. A gente falou, não dá pra ser ao vivo. Não. E aí, qual foi o momento marcante nessa sua jornada? Tá, vamos lá. Eu comecei no fisiculturismo desde antes de mudar para São Paulo. Eu sempre estive no meio, trabalhava numa academia onde um dos professores lá já era do meio. Pô, isso já há mais de 15 anos. E as nossas referências não tinha Instagram, não tinha Facebook, eram as revistas. Nossa. Então, não me chama de velho não, tá? Dá conta. Então, desde aquela época, eu já vim acompanhando os atletas da minha região, do sul de Minas, tá? Então, sempre colei nesses caras. Eu sempre falei assim, pô, se eu quero chegar num conceito de perfeição, que o fisiculturismo é a busca da perfeição do corpo. Então, vou colar nesses caras. Então, sempre treinei com esses atletas mais velhos. A gente chama dos old school. E quando eu mudei para São Paulo, eu conheci um outro cara que era o treinador da Feiticeira, que treinava as meninas da Praça é Nossa. E ele falou, cara, você não quer competir aqui em São Paulo? Pô, vamos aí. Só que não foi uma experiência legal. Participei, não foi legal, morreu a nota. Quando eu mudei de treinador, que é a Fabi e o Eric, a gente falou assim, pô, vamos tentar numa federação nova que tá vindo pro Brasil, chama Muscle Contest. Falei, pô, mas ninguém conhece, tá? Falei, mas não tem nada a perder, vamos aí. E aí eu participei e deu aquele amor, aquela coisa tipo, nossa, eu quero muito isso. E aí o ponto auge disso foi quando teve o primeiro Mr. Olímpia no Brasil. E para quem não conhece, o Mr. Olímpia é a Copa do Mundo do fisiculturismo. É bem legal. E aí, quando isso veio pro Brasil, eu falei, cara, eu quero estar lá. Se eu vou ganhar, se eu vou perder, eu quero estar no meio da bagunça. Eu quero estar lá, porque eu sei que os melhores vão estar lá.
E aí eu tive a oportunidade de conhecer grandes treinadores do Brasil, galera que é de fora, aquela galera que você via no Instagram, no YouTube, ali, ó, próximo. Porque geralmente quando o cara é entusiasta, ele acompanha nas redes sociais, ele acha aquilo inacessível. E quando você vai no campeonato, aquilo se torna acessível. Então foi o meu ponto mais alto nesse meio, é participar desse primeiro campeonato que teve no Brasil e ainda ficar entre os 3 primeiros. Caramba. Então, tipo, isso pra mim foi assim, não, eu quero levar isso adiante. Foi onde eu tomei gosto novamente, onde eu fui buscar mais informação, estudar mais, conectar com pessoas do meio. E aí, mais pra frente, teve a Jaque, que estava junto comigo, e a gente foi crescendo junto. Ela na parte de nutrição, eu na parte de recovery e treinamento. Então, às vezes, a galera vinha pra mim com uma lesão, e a gente vinha trabalhando essa lesão, mas já direcionando para o retorno ao esporte. Então, nisso, a gente foi agregando a parte de treinamento junto. Por isso que o Lavo e a Gi estão com a gente. Eles vieram pela Jaque na parte de nutrição e a gente começou a dar esse suporte de treinamento. Olha, vamos treinar assim, faz isso, faz aquilo. Pô, e os dois têm evoluído muito. Sim. Bacana. Juntos há mais de 5 anos. Não é à toa que depois disso surgiu o projeto da Blend. Sabe? Pensa, eles tomaram amor disso e levaram isso para a vida. E isso para mim é uma grande motivação, porque, cara, você despertou no outro a sua paixão. Isso é muito legal. Porque o lance, às vezes você vê um atleta, o cara é muito conceituado, ele é muito shapeado, mas na hora de você lidar com ele, ele é um lixo. O cara não consegue transmitir aquele amor que ele sente pro próximo. E isso é legal na nossa profissão, a gente transmitir o que a gente faz com amor pro próximo. E o legal é que vocês dois são os preparadores físicos dos dois, né? E a Gi também vai competir, né? A gente tá lá na maior torcida, ansiedade pra que dê tudo certo. E aí, eu tô ali na academia todo dia, só não de domingo. E aí, a gente acompanha ali, né? Às vezes eu chego lá no meio da tarde, tá lá a Gi com a marmitinha dela e tal. Chega à noite, tá lá com a marmitinha, a fruta na academia. E isso é bem legal e interessante. Como que é essa rotina, né, Gi? Pra você que tá sendo preparada por eles, como que tem sido? Olha, no começo era um pouco mais difícil. Depois de mais de 5 anos juntos, a gente entende melhor como funciona a questão da dieta, a questão dos treinos, a importância de ter profissionais do seu lado, porque a gente vê muito na internet de, ai meu Deus, eu vou cortar o pão. Nossa, hoje mesmo uma aluna falou pra mim, ai, com esse corpo você só deve comer alface, né? Eu falei, imagina, meu café da manhã é um pão francês com ovo. Eu amo pão com ovo. Então eu acho que é mais o acompanhamento mesmo, ter noção de que lá no fundo você pode até comer de tudo, mas saber o limite. Acho que é mais isso, assim. Questão do treino, realmente, pessoal, treinem pesado, tá? Não vem com esse treininho fofo, porque qualquer estímulo é estímulo, mas para evoluir precisamos levar o corpo ao limite. E pra você, Jaque, como que é a preparação, né, de um atleta, assim? Que nem vocês estão preparando a Gi, o Lavor também vai participar, não? A cara dele. O André vai participar. Tá contato visual ali, tipo, tô só esperando a resposta. Deixa ele Eu responder. levei a bronca do dia, mas eu vou sim. Como que é, Jaque, para fazer a preparação física dos dois, alimentação, física é com ele, né? A alimentação é contigo. Como que é essa preparação? Como que funciona? Bom, tudo depende de onde está o atleta. Agora a gente já pode começar nessa linha, né? Falando dos dois. Então, como a gente já vem fazendo um trabalho já há algum tempo, nenhum dos dois são iniciantes, nem em treino, nem em dieta. Então, a gente já consegue partir de um ponto onde eles conseguem ter um pouco mais de especificidade nas condutas. Então, eu consigo falar para ela que ela consegue, se for carne branca, você vai comer X, se for uma carne vermelha um pouquinho mais gordurosa, você vai comer Y, se você for comer arroz branco é X, se você for comer mandioca ou se você for comer cuscuz é Y. De repente, para uma pessoa que é totalmente destreinada ou até mesmo para uma pessoa que nunca fez dieta na vida, talvez essa informação vai parecer um pouco picada demais. Então, para pessoas que não estão ainda dentro do fisiculturismo, ainda que amador, a gente consegue ser um pouco mais genérico. Mas entrando na vida do atleta, mesmo que iniciante, a gente já consegue atribuir algumas especificidades.
Então a gente consegue direcionar carboidrato, a gente consegue direcionar proteínas. É claro, eu sei que depois a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso, mas dá para ter bastante flexibilidade, principalmente quando a gente está longe do campeonato. Quanto mais próximo vai chegando, mais a dieta vai apertando, né? Então, Eu vi que tem na internet umas dietas de desidratação, pois pré-treino. Isso é verdade? Existe mesmo? tem. A gente precisa deixar aquele físico esteticamente fácil para que o árbitro que vá pontuar naquele dia, ele consiga ver o que ele precisa ver. Então, se o atleta que está ali no palco não consegue mostrar o que o árbitro precisa ver, ele muitas vezes vai perder ponto e não vai mostrar o melhor lado dele como atleta. Deve ser pesado, né, tadinha de vocês, de todo mundo. Mas vai dar certo. E como que é o preparo, né? O treino de preparo para uma pessoa que vai competir. Como que funciona? É o que a Jaca estava falando. Depende de como você está e quanto tempo você tem para chegar. A gente consegue fazer um preparo em 8 semanas, 12 semanas, que é muito apertado, mas chega. Mas tudo vai depender da pessoa como está naquele momento. A Gil, o Lavo, ele já tem uma rotina de treino, já tem uma rotina alimentar. E a gente brinca assim, se você perde para comida, você não ganha de ninguém. É verdade. Mas eu assisti aquele... que a gente estava até comentando lá na academia outro dia, os quilos mortais. Eu achava um absurdo, eu ficava olhando aquilo ali e falava, cara, como que a pessoa não consegue fazer uma dieta e exercício? Cara, é muito difícil. Quando a gente entra e começa, eu falo, né, tudo é questão psicológica, porque às vezes a gente tá ali e come por ansiedade, ou come por nervoso, come por tudo, desconta na comida, qualquer sentimento que a gente tem. E aí a gente tá lá assistindo e criticando a pessoa, mas só quem tá dentro sabe o quão difícil é você seguir uma dieta e um plano de treino regrado para atingir ali o objetivo. Entrando nesse assunto, quanto tempo demora, exemplo, para preparar um atleta, tanto na parte da alimentação quanto no treino para uma competição? Depende da muscularidade. Às vezes a pessoa não tem nada. Então, até ela ganhar muscularidade, isso leva um tempo. E aí, isso vai meses. Se a pessoa tá natural, a gente fala do uso dos hormônios e tal, e aí isso leva um bom tempo, a maturidade muscular. Se a pessoa não tem muscularidade, ela dificilmente, em pouco tempo, em 8, 12 semanas, vai chegar num campeonato. Porque vai chegar naquela semana que você estava falando, de pré-contest, vai entrar a dieta mais restrita, o processo de água, e aí, o que sobrou? Nada. Então, vai depender de como ela tá. O percentual de gordura tá alto, o percentual de gordura tá baixo. Mas aí, o percentual de gordura tá baixo, mas o que você tem aí de músculo? Entendeu? Então, em cima disso, a gente vai traçar. Vamos traçar semanas. A gente trabalha em semanas. Tantas semanas para trabalhar ganho de volume. Aí entra a rotina da Jaque entrando. Esse aluno ele vai fazer uma dieta de bulking, que é uma dieta de ganho. Tá, então a gente vamos dar ênfase em treino de força para ganhar esse volume. Porque às vezes o cara para ganhar 2 quilos de massa muscular, mas para isso ele vai elevar o peso dele 6 quilos praticamente. Para conseguir ter dentro desses 6 quilos na balança 2 quilos de massa muscular. Então é difícil ganhar músculo. Então tem a parte do treino conciliada com a dieta. E aí em cima disso, consegui, mas ela já faz as dobras do paciente. Conseguimos alcançar tanto de músculo. Agora tem uma quantidade legal para a gente conseguir entrar no cutting. E aí, em cima disso, a gente vai mudar a linha de raciocínio e a Jaque muda a dieta, que é o que a gente tem feito com os dois. E aí vai chegar na reta final, a Jaque, quem comanda é a comida. E aí é com ela. Então, tratem bem sua nutricionista, tá? Aproveitando, assim, a gente sabe que tem muita diferença, assim, do desenvoltura de homem para mulher, já que na questão da comida, como que é a preparação de uma atleta feminina, um atleta masculino, a questão da comida, dieta? Bom, naturalmente, homens tendem a ganhar muito mais massa muscular do que mulheres. Naturalmente, mulheres não foram feitas para ter volume muscular. Então, até em termos calóricos, em termos de proporções de carboidrato, de proteína, é totalmente diferente do homem para a mulher.
Então, por exemplo, um homem, se eu colocá-lo num processo de bulking, onde ele vai ganhar massa muscular e colocar 500 calorias de superávit para ele, muitas vezes ele vai transformar tudo aquilo em músculo. Se eu fizer 500 calorias de superávit para uma mulher, ela vai ganhar massa muscular, mas provavelmente ela vai ganhar gordura também. Então, se ela não tiver com treino muito bem alinhado, cardio muito bem alinhado e principalmente quantidade calórica alinhada, ela não vai ganhar essa massa muscular de graça. Muitas vezes vem acompanhado de gordura junto. Então, diferentemente do que a gente faz com homens, para mulheres a gente trabalha com uma progressão de calorias um pouquinho mais moderada. Exatamente para que ela consiga ter um bom desempenho no treino, no cardio, mas que ela consiga ganhar uma massa muscular de uma forma um pouquinho mais seca, não ganhando tanto volume de gordura junto. Lavo, como tem sido para você esse preparo, né, todo? Porque a gente sabe que você é bem na sua ali e tal. Como que tem sido isso para você? Low profile. Nossa. Olha, eu não tenho tanta dificuldade com a comida. Para mim é algo um pouco mais tranquilo, né? Eu sofri um pouquinho porque eu estava numa dieta de superávit, né? Eu estava comendo um volume importante ali de comida. Não estava com tanto foco, não estava pensando em campeonato, então tinha ali, eu acho que um pouco mais de flexibilidade na nossa rotina de alimentação. Muitas vezes a gente acabava saindo bem da dieta, mas não foi a grande dificuldade. A gente organizou rotina, conseguiu fazer nossas marmitas no final de semana, congelamos, isso dá um pouco mais de garantia de que a gente vai se manter na dieta. A minha maior dificuldade, sempre foi, na verdade, é a parte do cardio. Isso para mim isso me pega bastante. Isso me pega bastante, né? O treino, cara, super tranquilo, né? Por mais que seja um treino um pouco mais exaustivo, mais cansativo, vai super bem, mas o cardio é algo que para mim é monótono, é chato, não gosto de fazer. E aí quando você não gosta de fazer alguma coisa, você tende a protelar, a escapar, a fugir daquela situação. Né? Mas aí você vai buscando estratégias, né? E aí tem profissionais aqui que são muito experientes e conseguem trazer um pouco dessas dicas. A gente falou um pouco disso hoje, né? Então, tem uma bike em casa lá para fazer cardio. Eu sentava do lado da TV, na frente do sofá, no sofá, na frente da TV, assistia minha série ali e a bicicleta tava ali, olhando pra mim. Ainda apoiava assim no braço da bike, assim, do lado, assistindo a série. Às vezes eu usava mais de cabide do que pra de cardio. Mas aí, assim, uma das estratégias foi, já vou assistir minha série, vou tentar transformar isso em algo que não seja tão monótono pra mim. Então, ciclo na bike, coloco uma série que eu gosto de assistir, vou pedalando, às vezes eu coloco ou um podcast ou um vídeo no YouTube de algum assunto que eu tô curtindo ali no momento, eu tenho curiosidade e vou tocando a vida, né? Então, assim, acho que a prática vai levando à perfeição e também vai levando com que acho que o nosso corpo e principalmente a nossa mente, eu acho que o maior obstáculo não é a nossa limitação de força, de preparo físico, a maior limitação que a gente tem é a mente. Então, quando você se propõe a fazer algo e fala, cara, gostando ou não, eu vou fazer, que uma hora não vai ser um sacrifício tão grande, né? E aí vai entrando na rotina, daqui a pouco você tá gostando. Então, essa tem sido a minha maior dificuldade, mas estou trabalhando nisso. E é aquela coisa, faça primeiro os 8 primeiros minutos. Você pode ver que os primeiros minutos é a eternidade. Você tá lá, nossa, não acaba nunca, cara. Você olha, tipo, 8 minutos. E aí, se você consegue dar o pontapé, fala, vou fazer 10 minutos. Quando vê, tipo, começou a assistir a série tem 15 minutos pelo menos, vou assistir o episódio. Nossa, agora pegou o ritmo, vou assistir mais um episódio, vou ouvir mais uma música, vai ouvir um podcast, e isso vai se tornando um hábito. Eu, que nem o Lavo, quando eu participava de campeonato, o meu maior desafio era o cardio também. Era assim, a parte divertida... Olha, me manda mensagem brigando! Vou usar isso a meu favor depois. Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Não, mas você viu o shape que eu apresentei. Ficou excelente, mas aí você fica brigando com a gente por causa do carro. Mas é a briga. Tanto que a gente também tinha uma bike na sala. Olha aí. Nossa, quanta coincidência! Assim, a ideia é assim, você não tem espaço para falha. Se você tem que ir na academia, fazer o cardio, se você já treinou, você já tá lá, já faz. Mas o atleta, às vezes eu peço para eles, vocês vão fazer cardio em jejum de manhã. Ou pelo menos depois que tomou café já faz o cardio. Por quê? Você já ganhar tempo
e já preparar o seu corpo pro dia. Porque às vezes a gente tá trabalhando no empreendimento dela, ela não vai ter tempo de fazer o treino, fazer o cardio. E muito do atleta, ele quebra isso em 2 movimentos. O movimento do cardio matinal, porque aí ele tá com uma reserva energética mais baixa, então ele faz algo mais, uma intensidade mais baixa. Agora, quando ele tá mais alimentado, com uma energia maior, ele vai ter que fazer um cardio mais intenso. Então, pô, vamos lá, faz o cardio de manhã. Ah, em jejum ou pós-café? Não vai fazer muita diferença, não. Então, vai lá, faz de manhã. Faz de manhã o cardio, numa intensidade mais baixa, mas faz. Ou no final do dia, pô, tô cansado. Tá bom, mas vai lá, faz 10 minutinhos. Os 10 minutinhos vira 15, vira 20, vira 30, vira 40, quando vê, virou 1 hora. Ela virou assim, pô, é 2 horas de cardio. Falei assim, Caramba, 2 horas de Porque ganhei bolo no meu aniversário, você acredita? Porque eu comi 3 pedacinhos de bolo. vamos lá, a gente já fez um post essa semana. Jogada, 2 horas de Que é cardio. Eu engraçado. tô fazendo 1 hora de jump, morrendo lá. A Carla berrando na nossa ideia, dá pra eu escutar ela 2 ruas pra baixo da academia. Dá mesmo que o pessoal fala. Meu, é difícil fazer cardio. Eu não curto muito. Eu não gosto de fazer esteira porque você anda, não chega a lugar nenhum. Aí os meninos, vai fazer a escada. Essa daí da escada, só vi os brilhinhos assim. Falei, vou 3 passar minutinhos mal. e tela azul. Não, mas eu ainda fiz muito aquele dia. Acho que eu fiz uns 10 minutos, eu comecei a ver umas estrelinhas. Falei, ih, acho que eu vou passar mal. Parei, aí coloquei tudo pra fora lá. Ah, você chegou lá a voltei, publicar? passei mal, voltei. Aí os meninos, passou mal? Faz mais 5, porque agora tá bom, agora tá pegando. Você é louco, meu, vou embora. E aí, isso de manhã. Daí, quando foi à noite, eu voltei pra fazer jump. Não satisfeita, Não passar mal uma satisfeita, vez, eu fui vou passar tentar mal de novo. Mas ali, acho que foi o quê? 1h15 no máximo. E já morri, dormi a noite toda. No outro dia, levantei que não aguentava fazer nada. É complicado, mas 2 horas. Mas então, pensa assim, é o que a gente tá falando sobre performance. Eu falo que tem uma linha entre funcionalidade e performance. Você tá querendo ter uma manutenção da sua vida, uma vida saudável, você não quer uma mudança drástica. Só cai das costas da Patrícia Ramos. Ah, mas todo mundo quer o corpo da E aí, Patrícia então Ramos. você trabalha a sua funcionalidade, parte de equilíbrio, parte do core, parte de mobilidade, o treino de força, o cardio. Você consegue fazer tudo isso em 1h30, 1h20. Só que fazer em 1 hora não dá. Porque hoje em dia você tem que ter manobras para auxiliar no seu rendimento. Funcionalidade, 1h20. A Gia e o Lavo estão já passando para outra ponta, performance. Eles já consolidaram uma base. E se essa base já está forte, eu preciso despontar eles. Fazer o que o comum não vai conseguir fazer. Eu brinco que o GH popular é o cardio. Você quer uma qualidade de pele, você quer uma qualidade de definição, é cardio. Você quer aumentar suas cargas, faça cardio. O cara que não tem um cardio em dia, ele não vai conseguir progredir carga. Por isso que eu brigo com o Lavo. Lavo, faça cardio. É isso mesmo. Se ele não melhora o cardio dele, na hora de levantar carga, ele não vai conseguir. E as pessoas acham que fazer cardio só está conectado à oxidação de gordura. E não. Performance de treino. Eu Tá. tenho 3 perguntas, na verdade, 2 para o Dé e uma para a Jaque, que é muito comum na academia. A primeira foi até uma aluna hoje falou para mim: eu quero emagrecer, não quero fazer musculação. Queria que você explicasse a importância de um andar lado a lado, do lado ao outro, a importância da musculação junto com o cardio. Vou deixar a Jaque responder. Bom, emagrecer a gente consegue só com a dieta, a pessoa não precisa nem fazer exercício. Só que a gente, quando a gente fala de recomposição corporal, quando a gente fala de estética, quando a gente fala de qualidade de vida, a manutenção da sua massa muscular vai depender do nível de treinamento que você tem, nem que seja o básico. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente nem está falando só de estética aqui. Então, se a gente for falar de longevidade, o que faz o nosso corpo ficar de pé é o músculo. Então, se a pessoa só emagrecer e não ficar preocupada em pelo menos ou construir uma pequena reserva de massa muscular, ou pelo menos manutenção dessa massa muscular, lá na frente ela vai provavelmente perder qualidade de vida. Então, eu quero emagrecer. Será que a pessoa vai fazer só cardio? Ela vai emagrecer? Vai. Mas qual é a qualidade física que ela vai construir? Então, ela quer emagrecer, mas não quer ficar flácida. Eu ia falar isso.
Tem muita gente que emagrece e fica flácido. E com aspecto de doente, né? Porque Bariátrico tem muito, né? não produz, né? O músculo não ganha uma consistência para ficar com um aspecto de uma pessoa saudável, né? Pois é, a pessoa acaba muitas vezes tendo 2 tipos de flacidez que a gente chama. A flacidez de pele, porque acabou emagrecendo muito e a pele não some, né? Ela fica ali. E também tem a flacidez muscular. Ou seja, quando muitas vezes ela tem uma pequena sobra de pele, mas ela precisa de preencher aquele lugar com massa muscular. Então, se ela não trabalha para aumentar volume, muitas vezes a flacidez de pele que já existe, ela vai ser intensificada com a flacidez muscular também. Quando essa pessoa que te abordou pergunta quanto ela pesa. E pergunta se ela conhece outra pessoa que tem o mesmo peso que ela, do mesmo sexo, claro, né? E se essa outra pessoa treina. Quando essas duas pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, com o mesmo peso, uma que treina, outra que não treina, aí você vai perguntar pra ela, que corpo você quer ter? Porque assim, é o que a Jaque tá falando, você consegue baixar o peso, o número na balança, mas a composição, que é na hora que você saca a roupa, você olha pro lado e fala assim, gostei. É assim, eu quero treinar porque eu quero ser saudável, porque eu quero ter um coração bom, porque no fundinho, a última opção, ficar bonito pelado. E todas as alternativas anteriores. É o que o João fala. Então, o que acontece? A pessoa, ela quer emagrecer, mas entre o que ela quer e o que ela está fazendo, e aí? Entendeu? Ela condiz, o que ela está fazendo condiz com o que ela quer? Não, então não vai ter o resultado que ela está desejando. Esqueci as outras perguntas. Enquanto isso, eu vou fazendo aí. Então, vai lá, No vai meu lá. caso, eu pesava 89 quilos em outubro do ano passado. Mulher, você era um bulldog, né? Eu era um botijãozinho, eu sou pequena, sou uma mulher de estatura pequena, tenho 1,50 de altura. Você pensa eu, 1,50 de altura com 89 quilos. E até eu falei isso no primeiro podcast, até ter o despertar de, putz, precisa emagrecer, precisa entrar numa rotina de treino, de dieta e tudo mais. Passei com a nutricionista, comecei a fazer treinos, né? E aí, foi logo em seguida quando a Blend abriu, acho que foi em novembro. Final de E novembro. aí eu voltei pra São Paulo, porque eu tava em Ribeirão Preto, eu fui pra Blend. Aí cheguei lá, cara, é muito difícil fazer braço. É a coisa mais difícil que tem. Aí os meninos ficavam zoando, quando você der o tchauzinho, ficar com um negócio de vó aqui, aí eu quero ver. E aí os meninos falaram, Kelly, pra você ganhar resistência aqui, não ficar flácido, você precisa fazer progressão de carga, você precisa aumentar ali as cargas, porque conforme você vai dar o tchau, vai balançar, porque vai perder a gordura e vai ficar só a pele, né? Pra mim entender isso foi muito difícil. E aí eu sou o terror do treino, né? Porque eu sou uma pessoa que enjoa rápido. Ficava toda hora, ai Bruno, muda esse treino, tá fofo, não dá pra fazer isso aqui não. Aí a questão não é o treino fofo, a questão é a progressão de carga. A gente diminuiu a quantidade de exercícios pra você ter uma progressão de carga maior. Aí foi uma das perguntas do Carlos, né? O preparo do treino, né? Pra uma pessoa que tá ali, exemplo, o Lavor e a Gi. Né? São duas pessoas diferentes que estão, uma mulher, outra homem. Vocês reduzem a quantidade a dieta, né? A gente se enxuga e o treino também você diminui para aumentar a progressão de carga ou como que funciona isso? Tá. Quando a gente tenta sempre conectar o que está sendo feito na dieta. Se ela põe mais comida, eu vou trabalhar mais força. Então, vamos lá. Vai trabalhar mais força, mas não é o mês inteiro, não é todos os dias. A gente fala de periodização. Então, o cara vai trabalhar 2 semanas de treino de força, mais carga, menos repetição, mais intervalo, mais cadência. E aí depois, nessa semana ele arregaçou. Chegou na outra semana, treino mais metabólico, um treino mais regenerativo. Por quê? Ele precisa recompor aquela situação muscular para ele poder receber um novo estímulo de força de novo. E isso tudo ela leva em consideração. Vai ter um déficit calórico, vai ter mais carbo, vai ter mais energia, então pode mandar ver no treino. Por isso que a conexão de profissional que monta o treino e a nutricionista é importante. Porque se ela entra com uma dieta de cut e eu meto um treino de força
E às vezes ela vai chegar pra mim assim, esse treino não dá pra fazer. Tá, eu falei, mas por quê? Eu tenho que fazer. Eu falei, tá, não tô conseguindo. Aí gera uma frustração, mas era só a falta de comunicação entre o profissional que faz a dieta e o profissional que monta o treino. Por isso que é importante os dois estarem Então para juntos, né? alcançar a densidade, você tem, além da carga, outras variáveis. A cadência, que é a velocidade de execução, o intervalo entre as séries. Então, os recursos, tipo, você pode combinar 2 exercícios, depende muito de como é o perfil da pessoa também. Às vezes a pessoa, eu tenho pouco tempo, empreendedor, igual o Lavo. Pô, o Lavo vive reclamando que o treino tá longo. Então tem que otimizar o tempo dele. Eu ia perguntar, o que é mais difícil para uma preparação de um atleta? A dieta ou o treino? Ou é os dois, né? No caso aqui. Eu acho que é o atleta que tá sendo preparado. Olha, pra mim, com certeza, é a dieta. Eu amo treinar. E para vocês que estão de fora, olhando os dois, o que é mais difícil? Nitidamente, assim, por todas as pessoas que passam pela nossa mão, a gente percebe que a dieta, eu acho que ele concorda comigo, Concordo. a dieta acho que é o maior empecilho de evolução. Por quê? Porque a gente não come só para ter um físico. A gente come também para nutrir a alma, a gente come para compensar ou para fazer regulação emocional. Pra socializar, né, Jaque? Para ter que lidar com tudo isso através da alimentação é mais desafiador. Então, não só pensando em atletas, né? Pensando em pessoas comuns, né? Não atletas. Por que muitas pessoas acabam emagrecendo X quilos em X tempo e depois reganham, às vezes, até o dobro em metade do tempo? Por quê? Porque a pessoa provavelmente seguiu a dieta por um tempo, mas não conseguiu lidar com as próprias frustrações, as próprias evoluções mentais com o passar do tempo. Então, acho que a dieta, eu acho que é o maior desafio, não só dos atletas, né? De todo mundo. Até relembrando um pouquinho do começo, né, que a gente começou a fazer a consulta com a Jaque, a gente ainda não estava passando com o André, né, foi no momento ali um pouco antes da pandemia. Foi 2019. 2019 que a gente começou a ir na Jaque, aí a gente começou a entrar no eixo da pandemia, aí, tudo fechado, academia fechada, a gente acabou desregulando muito na dieta, né, mas eu lembro até hoje, né, um dos pontos, quando a gente foi fazer a consulta com a Jaque, acho que um dos pontos que ela perguntou, eu acho que isso foi, assim, muita empatia e também experiência, né? De perguntar assim, o que você não fica sem comer? Cara, a Gi falou, acho que foi farinha láctea, se não me engano. E eu falei, olha, eu não fico sem minha cervejinha. Eu quero tomar minha cervejinha no final de semana. Falei, beleza, vamos ajustar a sua dieta para considerar a sua cervejinha no final de semana, sua farinha láctea, uma pizza ali no final de semana. Show de bola. Por quê, né? Eu acho que qual que é a melhor dieta, né? A que você consegue fazer. E se tivesse colocado uma dieta restritiva, a gente não ia conseguir fazer. Então, melhor calcular uma pizza, uma cervejinha ou alguma coisa que você goste de comer, mesmo que não seja tão saudável, não seja tão fitness, mas que vai te ajudar a ficar dentro da dieta, né? Isso vai depois criando um processo de autoconhecimento, de conscientização do que você pode, do que você não pode, do que aquilo vai te impactar, não vai impactar. Eu acho que o emocional, acho que é o mais afetado, mais do que o corpo, né? Porque você está no momento de preparação, por exemplo. Talvez eu sei que se eu comer um pedacinho de algum, sei lá, um docinho, alguma coisa, talvez não atrapalhe tanto o físico. Mas a sua cabeça já vai ficar, puta, eu já saí hoje da dieta. Quer saber? Já é quarta-feira, eu comi mais um negocinho amanhã, aí comi na sexta, e você vê, você já cagou a semana De 7 dias, 4 você abriu uma exceçãozinha. Aproveitando o gancho que o Lavo falou sobre fitness, Jaque, tem muitos alimentos, né, que a gente fala sobre, não vou comer isso, aí as pessoas falam, mas ele é fitness. Vou dar um exemplo muito comum, que, né, inclusive a gente vende lá na academia, pasta de amendoim. Pura gordura. De certo. Sobre a pasta de amendoim. Não só sobre a pasta de amendoim, mas tem muitos alimentos que são ditos como saudáveis e não necessariamente elas vão trazer um benefício da saciedade e principalmente de volume, né? Então, por exemplo, tem pessoas que elas têm o perfil de beliscar o dia todo. Pequenos volumes o dia todo. Esse é um perfil. Tem um outro perfil de pessoas que elas comem poucas vezes por dia, só com um volume muito grande. Então, por exemplo, faz lá café da manhã, almoço e jantar. Um prato ali de 700, 800 gramas. Então, imagina que eu vou falar para essa pessoa,
Vamos diminuir o seu almoço, você vai comer metade, e à tarde eu vou te dar 2 colheres de pasta de amendoim. 2 colheres não tem um volume alto, né? Na hora que você olha, você fala assim, nossa, é pouco. Isso não vai sanar a minha fome. Principalmente se essa pessoa é o perfil da que gosta de comer bastante. Então, do ponto de vista da densidade calórica, é importante que a gente saiba fazer escolhas inteligentes. Não existe alimento proibido e alimento permitido, mas a pessoa precisa entender, poxa, eu sou uma pessoa que sente fome, eu gosto de comer algo volumoso, então muitas vezes a pasta de amendoim não entra por conta do volume. Então, nessas horas, a gente precisa começar a entender, poxa, vale mais a pena eu comer 2 colheres de pasta de amendoim, que vai ter 250 calorias, ou vale mais a pena eu fazer um sanduíche de frango desse tamanho para eu comer? O que vai te dar mais saciedade por mais tempo? Porque você vai mastigar muito mais o sanduíche do que vai mastigar muito mais a pasta de amendoim. Então, não é que a pasta de amendoim é ruim. Então, para quem eu tô falando? É uma pessoa que não sente fome, ela gosta de pequenos belisquinhos, talvez para ela sirva. Mas para pessoas que gostam de volume, talvez não vai ser o mais indicado. Ó, tem mesmo maturidade. E eu não consigo ter maturidade com pasta de amendoim. Não mesmo, o André não tem maturidade nenhuma pra doce. Tô expondo Eu aqui também mesmo, não. pessoal. Eu também não, porque assim, ó, lá na academia vende aquela pasta de amendoim, ela é bem gostosinha. Aí o Bruno pegou e falou, essa é a melhor que tem. E de fato é, porque eu comprei outras, aquele gosto de manteiga, gordura horrível na boca. Aí você fica... Aí você fica e aquele negócio não parece que consegue, não né? sai. E aí o meu problema é o doce. Encaixar isso na dieta pra mim foi um desafio enorme, porque eu falava, cara, eu ficava olhando aí, eu peguei, misturava o whey, né, com o iogurte natural ali pra ver se... Eu falei, cara, um pedaço de um tablete de chocolate aqui não vai me matar. Mas aí quando eu ia ver, já tinha Você ido a comia a barra toda. inteira? Agora você quer ver um erro muito comum? Trocar chocolate por barra de proteína. Ai, eu já não sou fã de barra de proteína. Você já comeu da Havana? Não. Olha a propaganda. Por favor. Ah, é verdade, gente. A gente vende essa barrinha lá na Blend, tá? Pasta E a de pasta amendoim de A também. pasta de amendoim também, Dr. Peanut, muito boa. É muito boa. O que acontece? Quando eu até brinco com alguns clientes meus, eu falo assim, olha, isso não é barra de proteína, isso é barra de carboidrato. Porque assim, às vezes eles expõem na barra a quantidade de proteína que vem, mas não expõe quanto de carboidrato vem. Para vocês terem ideia, tem uma barrinha que eu amo, a Jaque sabe, não vou fazer divulgação não, mas é boa, tá? Max, me patrocina aí. E ela é quase um valor de uma refeição. De calorias, você diz? Caramba. Ela substitui uma refeição, né amor? Tô errando? É um lanche caprichado. É. Não chega a ser um prato caprichado, mas É. um lanche caprichado, sim. As calorias é muito grande. Então, às vezes, igual, a gente tem. Eu sou o cara do doce, e às vezes eu falo, pô, vou comprar umas barrinhas assim, a Jaque fala, pô, que doce você quer comer? Eu falo, eu quero comer um chocolate. Eu falo assim, então compra um chocolate menor, porque você não consegue ver o fundo, né? Porque eu sou um cara que passei por um processo de distúrbio alimentar. Quem compete, às vezes pode passar por isso. Igual a gente falando, o Lavo falando sobre que a Jaque perguntou o que não pode faltar, eu não tive essa oportunidade no começo. Quem montava minhas dietas eram alguns treinadores. E eles falavam assim, ó, você vai comer isso. Era E se eu não quiser doce. E se eu não quiser? E se eu quiser trocar? Não, é só isso. Tá, mas se eu quiser comer uma fruta? Não, não vai ter fruta. E se eu quiser... Não, é isso. E eu ficava, 4 meses, 5 meses comendo aquilo. E aí a parte palatável morria. Eu não tinha tesão naquilo. Quando eu conheci a Jaque, ela falou assim, mas por que você só come só isso? Eu falei, tá na dieta. Sua dieta é só isso? Não, mas você pode comer pão com ovo. Você pode comer assim, no quê? Pão? Hã? Tá doido. E aí, nesses últimos campeonatos, ela veio me ajudando nisso. Porque se eu saía, quando eu passava o campeonato, eu entrava em compulsão alimentar. Eu fazia uma caixa de coisas que eu não podia comer porque eu tinha campeonato. Então, chegava, final de campeonato, ela via, eu abria a caixa, comia loucamente, engordava 10 quilos em uma semana. E como é, Jaque, lidar com esses distúrbios alimentares do atleta ou de qualquer pessoa? Né? Porque é que nem eu tô seguindo a dieta ali certinho. De vez em quando a gente dá umas escorregadas, né? E aí, às vezes, tem uma semana que você fala, eu não quero.
enjoei da dieta, não vou. E aí, para fazer a pessoa voltar, como que é para você, profissional, lidar com isso? Bom, é uma resposta bem complexa, tá? É. Então, assim, pensando em pessoas comuns, não atletas, eu acho que o que mais pesa para quem faz dieta, seja iniciante ou não, é pesar a comida. Ou negócio chato. Eu decorei a quantidade de É a peso parte mais chata da dieta, tem que pesar na balancinha, pesa o queijo, pesa o arroz, pesa a carne, aí pesa o Você tira um legume, aí pedacinho aqui, pesa tudo. coloca na boca e... Tendo em vista que a parte de pesar a dieta é a parte mais chata, eu acho que quando a pessoa quer fazer uma pausa da dieta, ela quer parar de pesar. Só que associado ao parar de pesar, ela também quer comer coisas mais, né, hiperpalatáveis, né, alimentos ali ricos em sódio, ou ricos em sal, ou ricos em gordura, rico em açúcar, farinha branca. Então, quando a gente combina todos esses sabores, é muito mais fácil comer uma barra de chocolate do que comer 1 quilo de comida. É muito mais fácil, né? Então, é mais fácil bater 1000 calorias comendo chocolate do que comendo comida. Então, quando a gente pensa que a pessoa está cansada de fazer a dieta, faz uma pausa de pesar a comida, mas continua comendo ao máximo possível dentro da sua qualidade. Então, se na sua dieta tem lá 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão, naquela semana que você está de saco cheio, coloca lá 150 de um, 150 do outro, coloca uma quantidade um pouquinho maior de carne ou um pouquinho menor de carne. Quer comer um negocinho diferente à tarde? Tudo bem. Na semana seguinte... Primeiro que o seu treino vai render muito mais, mas segundo que na semana seguinte você até volta com gás maior. Poxa, agora acho que eu consigo fazer mais um mês certinho. O peso na consciência bate, aí a gente treina. Então, As refeeds ajudam bastante nisso, né? Já que sim. você ter refeições fora da dieta, Dentro da dieta. Dentro da dieta. Geralmente a gente faz o cálculo semanal. Não sei se todos os nutricionistas trabalham dessa forma, mas é a minha forma de trabalho. Eu calculo quanto que a pessoa gasta por dia, depois eu vejo quanto que ela gasta por semana, e dentro daquela semana eu vou tirar ali uma refeição livre, 2 refeições livres, depende muito da negociação que a gente faz em consulta. Então isso também traz um respiro para quem está fazendo a dieta, de poder sair para ter um momento social, seja em família, seja uma confraternização do trabalho, seja muitas vezes um aniversário, um casamento. Poxa, será que é tão difícil emagrecer tendo todos esses eventos que já existem? Poxa, será que eu não posso comer um bolo no dia do meu aniversário? Poxa, será que eu não posso comer um pedaço de pizza no final de semana com o crush, ou com o marido, ou com a esposa? Então, dá para ter tudo isso e ainda emagrecer, ainda ter uma mudança de comportamento. Porque a gente tem que entender que constância não é fazer o 100% certo todos os dias. O mais importante dentro da constância é você manter o seu 100% daquele dia. Poxa, o que eu consigo fazer hoje? Não consigo fazer meu treino, mas será que eu consigo fazer pelo menos o cardio? Poxa, o cardio eu também não consigo fazer. Então, será que dentro da minha rotina de hoje eu não consigo me movimentar mais pelo bairro a pé? É o que eu consigo fazer por mim hoje? Poxa, eu não consigo seguir a dieta 100% hoje. Eu tô um pouco, sei lá, tô na TPM, tô de saco cheio, tô cansada, não dormi direito. Faz certinho o dia todo e aí, de repente, no final do dia, muitas vezes até te serve de apoio moral positivo, um reforço positivo para você continuar fazendo certinho nos outros dias. Então, acho que o que a gente precisa trabalhar e muito dentro desses processos é trabalhar o autocontrole, que foi o que você mencionou agora há pouco. Não consigo comprar uma barra de chocolate e comer metade, eu quero comer inteira. Então, é começar a perceber que tipo de comportamento você está tendo hoje que te leva a esse descontrole na alimentação. E perceber se isso não está aplicado também para outras áreas da vida. Uhum. Existe um risco de criar um vício psicológico no extremo, tanto do físico, né, quanto da dieta? Para vocês 4 aqui, né, que são o Lavô e a Gi, que tá num preparo, e aí toda vez que olha no espelho vê ali que tá, e aí quanto mais bonito vai ficando o corpo, mais, tipo assim... Dedicado. Isso, mais dedicado vai ficando. Pra mim, eu sempre olho, sempre acho que dá pra melhorar alguma coisa no físico. Eu sempre acho que dá, mas entendo as limitações. A gente vai daqui a pouco entrar no recursos ergogênicos. Mas sempre que eu me olho no espelho, eu acho que tem coisas que dá pra melhorar sim no físico. Então eu acho que talvez. O fisiculturismo é um esporte de detalhes. O cara tá lá em cima, mas ele tá pensando na qualidade de pele que ele chegou ali, o cabelo que ele tava. Tem uns que já até raspa, né, Lava? Se o meu cabelo me deixar, eu deixei ele. Então, o cara que
tá nesse esporte, ele já é detalhista, ele é um pouco narcisista, porque ele tá buscando melhorar sempre. Então, tem cara que chega num ponto que é ser chato, que é o que a gente já tava falando. Às vezes o cara tá na dieta, ele evita de ir num aniversário, de ir num jantar, porque ele não quer errar na dieta. Ele deixa de estar com a família porque ele precisa fazer o treino dele. Então chega nesses pontos que às vezes o cara aqui, ó. acaba sendo algo que atrapalha o social. Graças a Deus essas coisas têm mudado nesses últimos tempos. Por quê? Hoje, com os recursos, a tecnologia e os estudos, você consegue ver que dá para flexibilizar, que é o que a Jaque falou, encaixar as refeições para você socializar. Tinha um outro paciente nosso que ele, na hora de fazer o refeed, ele se isolava, comia rápido, porque se as outras pessoas não estavam vendo, não saiu da dieta. É, porque o pior é as pessoas que estão em volta, né? Você faz academia e tá comendo isso. Exato. Tem uns chatos. Mas se você já tem o hábito de estar com outras pessoas, pô, a G treina e tá aqui com a gente no barzinho. Pô, que legal. Pô, já que ela tá aqui, eu vou lá na academia dela. Pô, vou fazer parte dessa turma aí, porque a turma dela treina e tá no barzinho também. A gente treina, vai pra pastelaria depois do dia. Vai mesmo, que eu ia falar. É viver equilíbrio. É isso. Mas no fisiculturismo, isso, ele, em algum momento, ele deixa de existir. Tá? Vou ser bem sincero. A Jaque me acompanha já há anos e ela sabe. Ah, tem casamento e tal. Teve uma época que a gente tava num casamento, eu não comi nada. Só tomei água. Ela ficava assim, tipo, ai, Posso comer isso do posso seu comer lado? só lá? Amor, vai lá, come aí, fica tranquilo. Por quê? Eu tô focado. Tá? Blindado. Ah, não tem motivação. Cara, motivação tá no palco 100%. E se você errar... Ah, eu fiz dieta. Na hora que você tá de sunga ou tá de biquíni, todo mundo sabe se você fez dieta ou não. É verdade. Então, quando eu pego no pé pra fazer cardio, é pra não passar vergonha. Entendeu? Você perguntou sobre Se existe algum risco de criar um vício criar um psicológico. vício, né? Acho que a parte emocional, ela influencia demais, né? Então, hoje, acho que um pouco do que o André falou, né? A gente está na era da informação, né? A gente fala muito abertamente sobre vários assuntos, sobre vários tabus, né? Quando você entrava, eu entrei em academia pela primeira vez com 19 anos. Se eu tivesse ficado, fosse constante, estaria com outro físico, mas enfim. E assim, a primeira coisa que você aprende, né? Quando você entrava numa academia, tem que tomar creatina, tem que tomar whey, tem que comer frango, batata entrei na É, academia, doce. achei que era Esses só- tabus, né? Ergogênico, assim, você falar do assunto era praticamente proibido. Hoje as pessoas falam abertamente, então isso eu acho que já ajuda bastante. Por outro lado, essa era da informação, ela traz acho que um outro malefício que é. A gente só vê no Facebook, no Instagram, mídias sociais, corpos perfeitos, pessoas que falam que são naturais e a gente que está um pouco mais ali envolvido no meio sabe que não é bem assim. A pessoa tem procedimentos estéticos e quando você se compara com outra pessoa, você traz um peso para você que não precisa. Eu acho que o esporte, um dos grandes pontos positivos, não só do fisiculturismo em si, mas de qualquer outro esporte, assim, a briga é com você mesmo, é você se superar a cada dia. Se você tiver comprometimento de você ser melhor do que você foi ontem, puta, cara, já é um puta ganho. Esquece quem tá do teu lado. A pessoa tem outra jornada, tem outra trajetória, tem outra história, tem outra genética. Cara, não se compara, porque aí você traz uma responsabilidade que você não precisa trazer para você e muitas vezes te frustra. Porque o coleguinha às vezes tá tomando um hormônio, tá falando que não tá tomando nada, puta, evolui pra caramba o físico, você fala, caramba, eu não consigo. Aí você desiste da academia, você desiste da dieta, e aí, puta, você poderia ter tido uma vida mais saudável, um físico mais agradável para você mesmo, para você se sentir bem. Então, para mim, é um pouco desse contexto, né? Assim, acho que o risco aqui é o risco dessa quantidade de informação que a gente tem hoje, que te leva a acreditar que só existem corpos perfeitos, se não for daquele jeito não vale. Esse para mim é o maior risco, que hoje eu acho que já não caí nessa armadilha, sempre fui super pé no chão, e nunca tive pressa também, né? Até porque a gente tem a Jaque, o André aqui, que sempre trouxeram orientações, até a gente chegar nesse ponto que a gente vai falar nos próximos blocos aqui, demorou bastante tempo. Foi um processo de amadurecimento, né? Então, E tem muito atleta que cai na depressão por conta disso.
comparação. O cara, às vezes, ele não tem... Hoje, o custo de manter um shape, o Lavo e a Gi estão vivendo isso. Não é barato. Tem aquele meme da internet, né? Você tem a coragem de aplicar? Coragem eu tenho, falta é a grana. As pessoas acham que é barato, porque vai ali no famoso, antigamente na academia tinha vamos ali no quartinho escuro. Tinha o famoso quartinho escuro da academia. As pessoas acabavam fazendo sem orientação e acabavam passando mal, ficando com o corpo deformado, justamente por isso, né? Não faz um acompanhamento, existe lá, esses dias eu estava pesquisando, né? Tem um protocolo a ser seguido, tem os ciclos a ser seguido e as pessoas muitas vezes não têm paciência. E aí a gente entra no bloco, né? Que é os famosos ergogênicos. Ergogênico. Isso aí, falei certo, né? Ontem a gente tava lá na academia e tem os meninos lá, né? Todos eles são grandãos. A gente brinca, se tiver que passar, vai passar, porque é todo mundo grandão. Aí eu cheguei pra malhar já bem mais tarde, ontem acho que já era quase umas 10 horas da noite, e aí tava mais tranquilo, assim, a academia, e aí tava o Carlos e o Felipe lá. Aí a gente tava brincando, né? Falei, se eu levar vocês lá no podcast, eu vou perguntar quantas aplicações faz no dia. E aí, entrando nesse assunto, quais são os principais ergogênicos que é usado hoje no meio? Nossa, gente. É assim, depende de quem. Se é um homem, se é uma mulher, qual categoria ela vai seguir. Uma mulher. Uma mulher. É uma amiga minha, pediu pra eu perguntar. Me interessar, Ô, Thiago, até mesmo. Que assim, o que vai diferenciar são quantidades e tempo de uso. Tem hormônio que às vezes você vai passar por um... Vai passar, não, eu não passo nada, tá? Deixa eu reformular isso aí. Quando tem drogas que são underground e comerciais. As comerciais é o que o médico vai passar para você. Oxandrolona, Texto, Deca, e hoje existe a Masteron. Então, isso que o médico consegue prescrever vai variar de quantidade para mulher e para homem, e eles vão trabalhar em cima disso. Mas quando você vai para o mercado underground, ou off-label que a gente fala, o risco é maior, porque você não sabe o que está tendo ali dentro. Então, é o que você estava falando, vai ficar deformado, vai dar reação. Independente de off-label ou comercial, toda droga tem colateral, ou curto, médio ou longo prazo. Tenha isso em mente. Não existe margem de segurança. E as drogas que a gente usa para competir vai depender da fase. Tá em booking, vamos trabalhar com algum recurso, o médico dá a sugestão, vamos trabalhar com Deca, porque vai acelerar o processo de síntese proteica, vai melhorar a recuperação muscular. E todo mundo pensa assim, cara, então se eu tomar uma, e se eu tomar duas, e se eu tomar 3 vezes na semana? E não é a quantidade. Gente, não é a quantidade. Lembra da seguinte frase, menos é mais. E não é banda de pagode, menos é mais. Porque se você não sabe utilizar o que você já está usando no seu corpo, aquilo vai tornar um problema. É como se tivesse pegado combustível de avião e jogado no Fusquinha. Ele não vai andar mais rápido, ele não vai ficar mais potente, ele vai fundir o motor. Desculpa aí, Cielo. O quê? Eu me senti um fusquinha agora. Se usando gasolina de avião, tá tudo certo. Porque Fusquinha hoje é raro, tá ligado, né? Vale mais que às vezes com um carro zero. Então, assim, mulher tem droga que não pode usar, porque pode viralizar, pode dar uma reação, queda de cabelo, espinha. Barba é o menor do seu problema, tá? Aumento do órgão genital, que isso é muito comum, acontece. Chocada. Fora os efeitos colaterais, corrimento, mudança de temperamento. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai utilizar, tá? Eu não vou ficar citando quais e quantidade, porque
a galera pode pegar isso e distorcer de uma forma errada. Mas se você tiver um médico, a gente tem uma equipe de parceiros médicos que a gente sempre direciona. O Lavo e a Gi passa com o médico que a gente recomendou. E Desde ele, o começo. desde o começo. Bacana trazer o Rei aí, viu? Quando eu conseguir um tempo na agenda dele, porque ele Virou vocês estrelinha? três Virou estrelinha? e vocês dois não. Mas a gente tá aqui. Mas dando milagre, porque o Renato também é mó difícil conseguir um horário na agenda dele. Então, A gente marca uma consulta com ele aqui. Boa. Consulta Então, no domicílio. é isso. Tudo precisa ser muito individualizado, né? Não dá pra pegar ali um ciclo ou uma dieta ou um treino do amiguinho e falar agora eu vou virar atleta porque o fulano de tal que eu me inspiro faz aquilo. Então se deu certo com ele vai dar certo comigo. Não necessariamente, né? Gente, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? E as meninas lá, outro dia estavam lá, peguei uma dieta. Eu falei, nossa, passou com nutricionista? Não, peguei no chat GPT. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, vamos lá, né? Precisa passar com o médico, ele precisa fazer o seu exame, a sua biopedância, ver o que você precisa. Agora, não, eu joguei meu peso, a minha altura, e o chat GPT até trouxe o que eu posso tomar e o que não, conciliado com a dieta. Eu falei, eu vou sair daqui. É difícil isso hoje no meio, Jaque, para você que é nutricionista. Tudo é conciliado, né? Treino, alimentação, dieta e os esteroides e afins. Com esse avanço da tecnologia, né, as IAs, elas estão tomando frente de muitas profissões. Mas eu digo assim, ela nunca vai substituir um bom profissional. Uma boa avaliação, uma boa adequação da sua realidade, da sua rotina, das suas preferências. Então, por mais que ela tenha colocado lá no chat GPT, e o chat GPT baseado em informações básicas, conseguiu traçar para ela um plano alimentar que na concepção dela já é melhor do que ela come, é óbvio que ela vai ter resultado. Mas eu acho que nada substitui um acompanhamento mais individualizado, mais focado na saúde dela, nas preferências dela, nas oscilações de irritabilidade, de humor, de ciclo menstrual, que só um profissional adequado vai conseguir fazer. Por que tá todo mundo falando de irritabilidade e falando de mim? Por que será? Por que será? Jaque e André, assim, no fisiculturismo é muito comum o uso de recursos, né? É difícil não ter. Pode acontecer, por exemplo, de a pessoa tá usando alguma coisa e a dieta não tá adequada com o treino, com a droga que ela tá usando e ela não ter resultado nenhum, ou ela até teria algum resultado, mas bem marginal? Olha, geralmente quando a gente pensa na adequação da dieta junto com uma evolução física, se ela tiver com um bom treino, essa evolução ela vai acontecer. Mas ela vai acontecer exatamente no mínimo do potencial dela, não no potencial máximo. Então, com a nutrição já individualizada, não só em macronutrientes, micronutrientes e também calorias, isso vai otimizar o resultado dela. Então, vamos dizer que ela está no processo de bulking em questão de treino. Então, ela está com um treino para hipertrofia muscular, ela está com um ciclo de hormônios também para hipertrofia, mas a dieta dela é de cutting. Será que vai dar resultado? Depende também da distribuição de macronutrientes. E quando a gente fala de ganho de massa muscular, a massa muscular ela não é dependente só de proteína, ela também precisa atingir um mínimo de calorias. Então, se a dieta não consegue oferecer esse mínimo, provavelmente ela pode ter um ganho de massa muscular sim, mas é um ganho meio marginal. Então, vai ser um ganho muito aquém do que ela poderia alcançar se ela tivesse numa dieta mais adequada. E a gente falando disso, já conciliado com os hormônios, qual que é o erro mais falho? Ao invés de retornar e ajustar a dieta, soca mais hormônio. Aumenta o hormônio. E aí, o hormônio ele só vai potencializar o que você já tem feito. Eu falo que ele é um a mais, ele é a pitada. Menos é mais. Então, se você tá com uma dieta falha, não existe hormônios que vai cobrir dieta falha. Vai chegar dismórfico, vai chegar com gordura, vai ter sobrecarga hepática, vai ter sobrecarga renal, vai queimar neurônio, que tem hormônio que queima neurônio. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, se você tá errando na dieta, se você tá treinando pesado, e tá tentando compensar a dieta com hormônio, tá no caminho errado, jovem. Não vai dar certo.
vai bater na tecla e vai ter ganhos marginais. Ah, mas o cara toma um monte de hormônio, no shape dele não muda. Por que será? Entendeu? Então é isso. A gente vê, todo mundo conhece alguém na academia que você sabe que faz uso de recurso e o corpo nunca muda. Às vezes piora, né? Até piora. E aí você fala assim, cara, o que tá acontecendo? 3 fatores. Ou o hormônio é ruim, ou a dieta é ruim, ou o treino é ruim. Então, um dos 3 tá errado aí. Ruim é quando os 3 tá ruim. Aí a pessoa quando os fica 3 toda tá ruim, né? deformada, a pessoa fica toda deformada. E o pior é que, assim, a gente falando de hormônio ainda, a gente tem o off-label, né? E esse off-label, existe várias marcas. Então, às vezes, até quando a gente foi conversar sobre esse assunto, foi só, gente, dá preferência a tal marca, porque é mais conhecida, a gente sabe que tem mais gente usando, e ainda não é 100%. Aí quando você vai lá, pega a farmácia Media Lab, tô inventando que eu olhei o ar-condicionado ali. Então, sabe, e você nunca ouviu falar, você vai confiar, e geralmente é off-label, a produção disso é mais uma artesanal, né? artesanal é quintal, né? chique ainda. Não, a Bem pessoa pegou na fundinho, cozinha, né? da casa dela, as É cozinha, panelinhas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que você vai pôr no seu corpo. Por isso que hoje a geração mais nova tá buscando maturidade e muscularidade naturalmente. Esse movimento do natural tem crescido. Pô, tá a Amandinha aí que subiu agora como figure. Pô, a menina ganhou. Tem 17 anos. Ah, ela ganhou? Caramba, Eu nem ela vi que ela tinha ganhou. ganhado. Eu vi que ela ia subir, mas não vi que ela Pô, ganhou. a menina tá entre seguir como figure ou ficar como wellness. E ela é natural. Tem vários moleques também que estão... Você olha na internet, os moleques com shape bonito e tal. Mas quando você vai ver presencialmente, ainda falta muscularidade. Não é aquela coisa descomunal igual você vê o gnomo. Não sei se vocês já ouviram falar do gnomo. É um cara que começou jovem. Hormoniza hoje. O ombro dele é minha cabeça. E o moleque tem a sua estatura, 1,50. Eu fico chocada porque a genética da minha família é muito boa para os meninos, né? Para as meninas também, né? Quando a gente tá cabeçando no lugar. O meu primo Vinícius, ele não malha, ele tem um problema, ele nasceu com um problema, uma deficiência, né? Com os 2 pés virados para trás, eu esqueci o nome do problema que ele teve, e hoje ele já é uma pessoa normal, tem os 2 pés para frente, porque desde pequeno tratou. E a parte superior dele é totalmente definida. Se você olhar, você fala, tomou bomba, mas não tomou. Esses dias ele foi lá na academia. Aí eu falei, Vinícius, você tá indo malhar? Ele, tô indo. E tipo assim, os ombros grandão, os braços, o meu irmão também a mesma coisa. Juízo zero, foi pra academia 2 dias, postou um vídeo esses dias no grupo da família, o braço desse tamanho. Eu falei, cara, olha pra você ver como que é, né? Só de postar deve ter Só de- crescido, né? Eu falei, caramba, Lucas, você foi pra academia há quantos dias? Ele, só hoje eu fui. E olha como que tá meu braço. Você e a Dani fica aí, não todo dia se matando. Eu falei, pois é, né? Mas existe os músculos-alvo. Então, se você pega a Gi, ela tem genética de ombro, de braço. Ela passa 2 treinos para ela, o braço dela já muda. Treino de perna, um treino de quadríceps sai gigantesco e o posterior muda. É bom, Então, assim, para cada pessoa existe uma genética. O Lavo, as costas do cara, parece uma tartaruga. A Jaque, as pernas dela é forte pra caramba. Então, assim, cada um tem uma particularidade. Sua família pode ser os braços, entendeu? A minha família é tudo GGG. Então, as pernas são muito grandes. Então, qualquer coisa que faça, treino de perna. Nessa categoria que eu subia naquela época, que era bermudinha, a galera brigava. Eu falei assim, cara, olha essas pernas. Os quadríceps dessa era. O meu caso é perna, não é nem braço. Meu centro é os braços. Vou chegar lá. Eu ia trazer um assunto para a pauta, assim, a questão da era do conhecimento, né, que a gente falou. Hoje está falando muito abertamente sobre ergogênicos, né, e eu acho que leva também muitas pessoas ao engano, porque você vê muito fisiculturista até de renome, puta, conhecido pra caramba, falando sobre algumas marcas que é um pouco do que você falou, às vezes duvidosas, que a gente não conhece, e quem tá assistindo o conteúdo, pô, vou comprar essa marca. E às vezes o cara, ele tá
vendendo aquele produto Ele que ele ganha. ganha para aquilo, mas ele está usando um importado que custa Exatamente. 10 vezes mais. Então, assim, tomar cuidado um pouco com essas armadilhas também, né? Assim, o momento certo, né? Sabendo dos riscos, mas o momento certo de associar o ergogênico, porque ele só potencializa o que está sendo feito. Se você está fazendo cagada, cara, ele vai potencializar a cagada que você está fazendo. Agora, se você associa com um bom treino, com uma boa dieta, e precisa ter também a maturidade muscular, certo? Porque se você não tiver receptor, também não Exato. resolve nada, né? Isso vale também para suplemento, tá? Às vezes o cara lá tá divulgando marca X, mas você chega na casa do cara, ele substitui o whey que tá naquela marca X por outro. Gringo. Cansei de saber dessas histórias. E, cara, hormônio é a mesma coisa. Às vezes o cara tá ganhando, cara, ele ganha mais grana divulgando laboratório de bola do que suplemento. Às vezes o cara ganha 35, 40 mil por mês. Sendo que ele ganha da marca 2,5, 3. Tipo, moleque novo, sabe? Começando. Por isso que eu acho muito interessante esse movimento do natural que tá vindo. É legal, só que eu ainda bato. Precisa de mais tempo, precisa de maturidade, precisa de mais conhecimento. Você vê muito desses moleques se machucando porque não faz periodização, não tem uma rotina de treino adequada, não tem base. Ano passado eu preparei um menino junto com o Lucas Toyama. O Lucas, ele tinha 17 anos na época. Ele não usa hormônio até hoje. Você vê a muscularidade dele. Ah, mas é que o shape dele é fenomenal mesmo. É o baixinho. Baita fator genético. O shape E dele assim, é fenomenal. Ele tava treinando há 2 anos, 3 anos. E ele já ficou daquele jeito. E aí, agora que ele tá com 18 anos, ele tá um touro. Tem 18 anos, tá um touro natural. Mas por quê? Eu vim batendo com ele, rotina de mobilidade, rotina de alongamento, faz cardio, cachorro, faz treino, cachorro, progride carga. Essa semana você vai progredir carga, essa semana você vai fazer regenerativo, essa semana você vai fazer metabólico, essa semana, esses 2 dias você vai descansar. Pô, mineiro, eu vou descansar na quarta-feira, eu tô cheio de gás. Falei, vai dormir. Cara, mas eu tô cheio de gás. Falei, cara, você fez um terra ontem. Existem alguns exercícios que a gente chama de exercícios básicos. Agachamento, terra, supino. Se você faz esses exercícios básicos com muita carga, quanto tempo você acha que... Gi, você mais ou menos tem uma noção. Quanto tempo você acha que demora para regenerar, para você poder fazer esses treinos de novo pesado? Uns 2 dias, pelo menos, assim, pra eu poder treinar o mesmo músculo. Agora, pra regenerar... Para treinar pesado, um Nossa, agachamento não. você vai levar em torno de 15 dias. É sério? Tem Pra treinar diferença também pesado, de pra né? treinar Na mesma pesado. intensidade. Na mesma intensidade. Você treinou pesado o agachamento, você tem uma janela de 15 dias para regenerar legal. Um terra, 10 dias. Um supino, 8 dias. Você vai deixar de treinar esses músculos naquela janela? Não. Mas aí entra. Eu sempre pergunto, fulano, como é que você tá hoje? Ah, tô bem. Você tá com alguma dor? Tá cansado? Não, tô bem. Então, a gente entra uma porção trabalhando pesado, mas controlando a carga, controlando o tempo de descanso e conectando a cabeça no músculo. Entrou num assunto muito bom, assim, foi até, acho que ontem a gente conversou sobre isso, que eu falei pra você, nossa, eu tô reiniciando quase todo o treino de perna. Tem alguma coisa a ver com alimentação? Treino? Vocês conseguem responder? Porque o pessoal costuma muito, né, passar mal, pressão baixar, a gente fala que é da tela azul, é relacionado a esforço físico, falta de alguma coisa na alimentação, ou pode ser os dois, ou só... Vamos lá. O treino que a gente passou para você é um treino muito pesado. Mas por quê? Você tá com um suporte alimentar adequado e você tá com recurso. Se fosse uma pessoa, se fosse a Kelly, ela no 3º exercício ia abrir o bico. Ia mesmo. Não desmerecendo, mas ia Eu já tô acontecer. chorando com o treino que eu tô, tá? E aí, Nossa. conforme a Gi foi fazendo esse treino, ela foi gerando adaptações fisiológicas mais rápido. Então, você reinicia, mas você tá ali. Mas por quê? Tá começando a apertar, mas o treino continuou o mesmo. E agora a gente não consegue mais fazer a sua oscilação. É só batidão. Você tem o quê? 6 semanas agora? 6 semanas. 6 semanas.
Nessas 6 semanas, não tem mais tempo para baixar. É só uma ascendente. O que a gente faz hoje não tô bem. Você vai descansar. Que legal você, né? Porque eu falo que eu não tô bem, falta. Não tá bem? Vai melhorar agora. Mas quando eu falo vai descansar, o que você vai fazer? Cardio. É isso. É o descanso do treino, né? É o descanso do treino. Sem treino você não vai ficar, mas você vai descansar. Tipo, o cardio você não vai falhar, mas descanso do treino. Entenda bem. O atleta, ele não vai deixar de fazer atividade. Nem que seja para fazer rotina de mobilidade, que eu sempre passo. Vocês estão fazendo? Eu faço. Lá você. Inimigo da mobilidade, inimigo do cardio. Pra quem não sabe, né? O Lavô e a Gi são um casal. O André e a Jaque também são um casal. E aí, ontem, na resenha na academia... Lá vem. Tem as perguntinhas ali que a galera sempre faz, né? Daí a gente tem uns amigos que a gente falou, não vamos fazer ao vivo, porque não dá. As perguntas são muito pesadas. E uma das perguntas que o nosso amigo João... João, você tá presente nesse Olha, podcast expondo. também? Olha, estou te expondo, tá? O uso de esteroides, anabolizantes, essas coisas, diminui o libido, né? Para vocês aí que estão no preparo físico, já foi colocado aqui que vocês estão ali, né? Cara, é a pergunta dos meus colegas da academia. Quem quer começar? Pode começar. O libido aumenta. Olha aí, João, tá Se usar vendo? certo, né, Dan? Então, aí que tá. Vamos lá. Existe muito aquela crendice que, o cara que usa bomba é broxa. Não é que ele é broxa. Era a segunda pergunta lá do João. Vamos lá. Se o Não, essa cara- foi do Carlos. Essa foi do Se Carlos. o cara errar a dose, ele vai mudar todo o eixo dele. E ao invés daquilo fazer bem, vai fazer mal. Porque se você errar a dose, o seu corpo para de produzir. E aí, seu testículo vira uma semente. E aí o cara vai ter... Essa era a Vai terceira ter, vai ter problema? Vai ter problema. Por isso que eu falo, menos é mais. Se uma dosagem está funcionando, o cara não mexe. Continua assim. Igual o Masteron, que a gente falando dos recursos. Ele melhora o perfil sexual do homem. Às vezes o cara, mas o Masteron não funciona pra mim. Faz, cara, vai por mim, vai tomando ele. Que tanto tem um outro podcast que os caras falaram do combo do ator pornô. Que a gente brinca, que é a Testo, o Masteron e o Carbergolina. Porque isso, nessa combinação, o cara vai ter um desempenho monstruoso. Só que aí, caiu na graça da geral, todo mundo como fazer. Só que quando você entra com a Carbergolina, você pode inibir o eixo. Isso não é legal. Então, na hora que for realmente precisar, o cara não vai funcionar. E aí, nessa manobra que o cara peca. Porque se ele errou a mão, na hora que chega na hora H, acabou. E o problema, às vezes, não é nem funcionar. Às vezes, o cara tá tão sensível, porque o hormônio deixa a sensibilidade mais apurada, que o cara vai rápido. Ele vira um coelho. Então o cara fica, desculpa, porque você é muito gostoso. Não é isso. É porque realmente você ficou hipersensibilizado. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que saber explorar melhor isso. Se você sabe que você vai chegar lá mais rápido, cara, explora a sua parceira melhor. Porque se você chegar lá, ela vai demorar mais. E por mais que a mulher use hormônio, ela muda também o nível, a sensibilidade dela. Ela tem o olhar masculino, porque a mulher, ela é excitada de uma forma diferente. A mulher não hormonizada. A mulher hormonizada já é diferente. Ela tem uma visão masculinizada. Ela vai bater o olho no marido dela e fala, vou pegar. Não que a não hormonizada não faça isso, mas quando ela tá hormonizada, isso fica também muito mais aflorado. Às vezes ela tá de boa vendo TV. Ela olhou pro cara sem camisa, nossa, eu quero agora. E pra mulher que não é hormonizada, não. Ela quer gerar todo um clima, todo um movimento para aquilo acontecer. Então, o hormônio às vezes aflora as coisas, mas também derruba se o cara não souber usar. E se a mulher também não saber usar também. Porque às vezes eu já vi outras atletas que usaram tanto que começaram a sexualizar todos os homens. Cara. Por isso que no fisiculturismo tem muita traição, muita Promiscuidade. isso. Por quê?
às vezes está tão aflorado que vai olhar pro corpo do outro e fala, nossa, pegaria. Nossa, pegaria também. Nossa, ali também. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, quem usa hormônio, quem quer competir, tem que ter um acompanhamento psicoterapêutico também. Tanto para lidar com as disfunções, os distúrbios alimentares, mas os distúrbios mentais. Porque o hormônio mexe com a cabeça. Mexe com o estado anímico. O cara, às vezes, é refém de... Vamos lá, um exemplo. O Lavo tá tomando hormônio. A reação dele com a esposa dele... Aí, parou... Não, acabou o campeonato, vamos reduzir a dose, vamos parar com isso. Beleza. Vai sentir. Nossa, mas eu tava... Pai tá on o tempo inteiro. Aí, quando tirou o hormônio, foi, opa, peraí, mudou. Aí gera aquilo que a gente tava falando sobre dependência. Tipo, cara... Tava performando melhor. Tava performando não só no treino, mas no trabalho, com a parceira. Pô, eu quero ficar contigo, quero isso pra sempre. E aí tem cara que aplica toda semana há mais de 10 anos. Porque ele não vive sem. Eu tô sem hormônio desde fevereiro. Então não dá nem pra te fazer a pergunta, porque a segunda pergunta foi, você tem medo de morrer? Ah. Não, porque os meninos lá na academia falaram, pergunta se ele tem medo de morrer, porque geralmente quem tá nesse preparo, aplicando numa janela muito longa, corre esse risco, né? E aí os meninos, pergunta se ele tem medo de morrer. Olha, a gente tava conversando isso no carro, né? A gente vindo pra cá. Quando você vai ganhando um pouco mais de experiência dentro desse meio, quando você é mais novo, você é moleque doido, eu quero morrer grande. Quero 10 caras carregando meu caixão. Você faz esse tipo de brincadeira porque você acha que a morte está muito longe de você. Só que hoje, a gente vai tomando conhecimento, as pessoas estão morrendo cada vez mais cedo. Verdade. E assim, por que eu vim brecando esse movimento? Porque eu descobri que eu perdi 11% da base cardíaca usando hormônio. Então, assim, eu falo, o preço cedo ou tarde vem. E eu descobri a tempo, graças a Deus eu descobri a tempo que eu tenho esse problema e eu vou ter que driblar isso. Ainda não cheguei na parte de usar medicação e tal. E outra, você não pode ser egoísta. Hoje eu tenho pessoas, eu tenho minha parceira, eu tenho minha mãe, eu tenho amigos, eu tenho uma galera que tá em torno de mim que precisa de mim. Se eu falhar, se eu morrer, quem vai cuidar? Eu não quero ninguém cuidando da minha mãe, ué. Cuidando da minha mãe. Então, assim, você não pode ser mais egoísta. Quando você é mais novo, você é egoísta. Quer saber que se dane. Eu quero meu 40 de braço, minha perna torada e desempenhando bastante. E quando você é fisiculturista, você acaba sendo solitário porque você não quer pensar nas outras pessoas. Então você não tem tanto medo. Mas na hora que você pega Por que o Ramon tem medo de acelerar? Tu não fala, o Ramon não precisa acelerar, tá? Cara, ele tem 2 filhos. O Ciban também agora, né? Tá rolando O bastante que Ciban vai aposentou. se aposentou já. Ele se aposentou. Ele tá mentorando o Urs lá na Alemanha. Então, assim, você tem que pensar. Quem você vai deixar pendente? Então, assim, não pode ser egoísta, cara. Tenho medo? Hoje eu tenho um monte de medo. Hoje eu faço dieta, a gente vibra a cada grama que a gente vai perdendo junto. Tô perdendo peso. 100 gramas a menos. Por quê? Eu quero ficar mais leve, eu quero ficar mais estético, eu quero ficar produtivo, eu quero longevidade. Eu gosto do fisiculturismo, eu quero isso pra minha vida. Tanto que hoje eu vejo outras linhas. Um cara que dá suporte para os atletas, o cara que tá na mesa de arbitragem. Então são experiências que eu não vou deixar. Eu não vou deixar de estar no meio. Mas peraí, como é que eu posso estar no meio sem ser no palco? Minha experiência já foi. Tenho 38 anos. Eu não vou ser Mr. Olímpia. Você tem que ter essa consciência. Cara, você quer competir até quando? Isso que o médico perguntou pra mim. Falou assim, você quer competir até quando? Antes de dar o resultado. Eu falei assim, por quê? Vou morrer? Aí eu falei assim, não, peraí. É porque tá muito comprometido. Se você continuar na pegada que você tá, você vai. A expectativa de vida vai baixar. Qual é a expectativa de vida para uma pessoa que usa anabolizantes assim? Isso vai depender Frequente. de uma série de fatores, né? Fatores anteriores, então, antes de competir, a pessoa
tinha uma obesidade, ou era fumante, era sedentária, tem um fator genético, então, o fator ambiental, pô, é uma pessoa que tinha sobrepeso e obesidade, emagreceu, depois engordou, como é que ela tem uso de medicamentos, tem alguma doença de base, tem alguma doença congênita? Então, tudo isso conta na expectativa de vida. Mas até a gente falando de não só de reduzir a expectativa de vida para usuários de anabolizantes, mas até quando a gente analisa alguns estudos foram lá e colocaram, pô, vamos colocar aqui todos os atletas, né, de fisiculturismo, vamos perguntar para eles se eles topariam reduzir a expectativa de vida em 10 anos por um primeiro lugar numa categoria X. No Mr. Todos Olympia. eles topavam. Topa. Nossa. Nossa. Sério? Topa. Tipo, tudo bem pra você se você ganhar o primeiro lugar, mas isso custar 10 anos da sua vida? Sim. Meu Deus. Que é o que eu tava Meu Deus. falando brincando, mas é isso. Você fala, pô, você vai morrer, mas eu vai morrer grande. O cara fala assim, depois tira uma foto. Pô, sabe? O cara não tá ligando pra isso, ele quer chegar lá. Mas quando você tem família, isso muda de contexto. Você quer estar no pódio do seu filho, você quer estar no pódio da sua esposa, você quer estar nos pódios da sua família. Quando você é solitário, eu quero estar no pódio do Olímpia. Quando, um exemplo, Felipe Franco. Felipe Franco, quando desempenhou na Men's, a molecada falou assim, eu quero esse shape. Tá? Eu falei assim, você quer o shape ou você quer o estilo de vida do cara? Que o cara é malandrão, e aí, cebola alta, pá, uma mulher bonita do lado, um carro da hora, balada. O cara não quer o shaper, meu irmão. Ele quer o lifestyle que o cara tinha. Que desculpa aí, Felipe Franco, seu shape é ruim. Capolêmica. Brincadeira. Então, assim, por isso que eu falo, o lifestyle do atleta é comer bem, treinar. E se você tiver um pouco de inteligência emocional, você consegue ter família, entendeu? E é o que eu vejo isso pro Lavo e pra Gi. A gente vai seguir isso, vamos competir, mas sem perder as oportunidades que a vida vai dar de estar com a família, estar empreendendo, fazendo o seu trabalho, criando, crescendo família, com mais cachorro, com mais gatinho, né? É bonitinho porque eles malham juntos, né? Às vezes a gente chega lá na academia, tá um ajudando o outro ali no exercício e é legal isso, né? Porque hoje as pessoas, elas querem aquilo que a internet só mostra aquilo que a gente quer mostrar. Mas o sacrifício que o atleta faz para chegar num pódio ou para chegar num Mr. Olímpia ou para ganhar o primeiro lugar, isso eles não mostram. Porque o que dá engajamento hoje? Não é você mostrar o sacrifício da tua dieta, o uso que você faz, o acompanhamento que você faz, o gasto financeiro que você tem. O que dá engajamento hoje é você estar no primeiro lugar de um pódio. E é isso que a galera hoje em dia quer. Hoje em dia a galera não... É raro você ver um Instagram de um atleta mostrando família, mostrando cachorrinho, gatinho, dá engajamento. O que vai dar engajamento? É o Lavô e a Gi ou é o cara que tá lá solteirão? Sem camisa. Exatamente. Mas é o que eu falo, é lifestyle. Então, assim, você vê, tem um cara que eu sigo que eu acho ele muito bacana, que é o Pantera. Muito bom. Muito bom. Shape O Pantera é sensacional. um shape incrível, de uma humildade incrível. Ele mostra a humildade, a casa dele. Olha, gente, tô fazendo aqui minha comidinha, tal. Os ganhos que ele tá tendo. Cara, ele furou a bolha. Isso é fisiculturismo. O cara mostrar a vida real. A vida real. Pronto, chefinho. Pronto. Entrando aqui, qual a mensagem, né, que você... Porque aqui a gente sempre deixa, né, nos finais, assim, a gente pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem para quem está assistindo, para quem está entrando aí na fase do fisiculturismo, um atleta que quer se preparar, que nem a Gi, o Lavô, ou outras pessoas que estão iniciando. Qual a mensagem que vocês dois deixam para você na alimentação e para você na parte do atleta? Bom, acho que a mensagem que eu deixo é a seguinte: por mais que a gente tenha inspirações mundo afora, seja através de rede social ou através de conhecidos, amigos e tudo mais, eu acho que o mais importante é a gente não desistir.
Porque às vezes as pessoas, mas dá muito trabalho, mas eu não vou chegar lá. Então, às vezes a pessoa coloca em xeque a própria capacidade e ela deixa de melhorar um nível. Então, ao invés de muitas vezes, eu sei que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, mas às vezes as pessoas desistem apenas de sair do degrau onde ela tá para ir pro próximo. Então, é não desistir por conta disso. E você, André? 1% todo dia. E 1 é melhor que 0. Entre fazer e, vou deixar para amanhã, faz um pouquinho hoje. É o que a Jaque estava falando. Ou você acerta na dieta, ou acerta no treino, acerta no cardio. Acorda. Às vezes as meninas acordam, não vai sair para trabalhar de imediato, põe a roupa de ginástica e fica em casa. Deu estalo, vai. Vou comer uma tranqueira aqui. Peraí. Mas e se eu esperar meu parceiro? E se eu puder marcar com meu amigo para sair? Deixar esse momento reservado para socializar? 1 é melhor que 0. Pô, eu queria ir todo dia, mas eu só consigo ir 1. 1 é melhor que 0. Eu só vou 2 vezes a semana. 2 é melhor que 0. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer algo por você, faça e não fique olhando porque o outro está fazendo mais. Faça o que você está... Entre o que você deseja e o que você espera, o importante é o que você faz. É isso? É isso. Como que é o nome do negócio lá do muro mesmo? Eu ia falar isso agora. Eu queria falar falar um pouquinho, né, da academia, né, da Blend Fit. A gente tem planos super acessíveis a partir de R$ 69,90 para garantir que todo mundo consiga ter uma rotina de treinos, né, consiga ter também um acompanhamento nutricional, que a academia também ajuda nesse processo de suplementação. Mas o projeto, né, Blend Fit, a proposta do Blend Fit vai além de ajudar as pessoas a ingressarem nessa vida saudável, na vida do fitness. A gente tem muitos projetos também no âmbito social, né, voltado para público de terceira idade, voltado para crianças, e a gente está iniciando uma nova fase aqui da Blend Fit também, um projeto bem legal de revitalização do bairro do Jardim Boa Vista, que é o bairro onde a academia está hoje. Projetos de pintura de muro, de limpeza de calçadas, de restauração, né? Então a ideia é que a gente, de fato, leve um benefício para o bairro e para a população do bairro, né? Afinal de contas, o nosso slogan é Blend Fit Academia do seu bairro. Então deixo aqui o convite também para todo mundo que se interessar. A gente vai abrir no Instagram nos próximos dias uma caixinha ali para voluntários que se interessarem, quiserem doar um pouquinho de si para melhorar o bairro, para melhorar a região, para melhorar a nossa comunidade. Vai ser muito bem-vindo. A gente vai fazer um evento super legal, estamos trabalhando bastante para fazer isso acontecer. Vocês são os nossos convidados e com certeza vai gerar bastante conteúdo para a gente postar. Para quem não conseguir participar, vai acompanhar bastante aí pelas nossas mídias. A gente queria agradecer também a Igreja Bereana, que ela tá nessa parceria junto com a gente. A Kelinha, né, ajudando a gente também. E é isso, pessoal. A gente conta com a ajuda de todo mundo. Afinal de contas, crescemos, né, no Jardim Boa Vista. Acreditamos que o nosso bairro tem muito potencial. E a nossa ideia é fazer com que ele cresça cada vez mais. Então, vem pra Blend! Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram. André, você quer deixar o seu @ aqui? Jaque também, para seguir eles nas redes sociais. Eu andei vendo ali, stalkeando um pouquinho. Eu vi que a Jaque gosta de fazer receitinha, sempre deixar ali uma receitinha ou outra. O André é fisioterapeuta, ele dá ali algumas dicas de... como que fala? Desatanose, liberação. Isso aí. Pode deixar o @ de vocês para quem tiver interesse lá, seguir. É bem interessante, é bem legal o conteúdo que eles postam ali diariamente no Instagram. Bom, meu @ é o @JaqueMoniz_. Então, para quem tem aí dúvidas sobre ganho de massa muscular, emagrecimento, dietas específicas, seja para atletas ou não, estamos aí. Bom, o meu Instagram é o mineiro.desportivo. Lá vocês vão encontrar dicas sobre melhorar o seu treino, melhorar a parte de recover, e eu trabalho com a parte de liberação e quiropraxia. Então, se alguém quiser, chama lá no direct, manda, a gente faz o agendamento. E a gente super recomenda, gente. Super recomendo.
selinho de qualidade. É, seria de qualidade mesmo. Nos sigam no nosso Instagram, @blendfitacademia. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios e um beijo e até o próximo. Valeu, gente! Valeu.